os desafios da vida. E a gente, quem não teve, quem não passa, quem não tem desafios. Eu já quero de cara dizer para você que você mude alguns conceitos que você possa ter quando vier essas situações sobre você. Que você não venha dizer, nossa, mais um problema na minha vida. Nossa, mais um problema chegando. E isso, quando você fala mentalmente, mais um problema, você vai gerar um start na sua mente de que aquilo é algo negativo e que vem para destruir você. Mas se você disser, isso não é um problema, isso é um desafio. Isso te encoraja a tomar uma decisão e uma postura ativa de enfrentar o desafio e superar não sozinho, mas junto com a presença de Deus. Amém? Que você possa, a partir de hoje, quando vier as situações, não está chegando um problema para você. Não está chegando mais um problema, está chegando um desafio. E a cada desafio que vem, eu enfrento e não enfrento sozinho. Porque Deus tirou de mim todo o medo, Ele está comigo. E os desafios que eu enfrento, muitos podem ser um pouco mais duros. Aqueles momentos que possam te levar a chorar. Mas aí a palavra de Deus diz que Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Toda a lágrima Ele enxugará dos seus olhos. Uma noite, aquela noite de tristeza pode até durar, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Confia no Senhor, porque Ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege e não nos deixará cair e ser destruído pelos desafios da vida. Eu quero contar uma história. A história é tão conhecida, a gente está fazendo várias séries de mensagens. Uma vez eu mesclo com o Novo Testamento, com o Antigo. E aqui eu estou terminando praticamente a série de Gênesis, com a famosa história de um homem muito conhecido na Bíblia e nas histórias, que é a vida de José. Uma vez eu fui numa igreja lá em Novo Horizonte e o pastor foi contar numa pregação a história de José. Só a pregação durou quase 3 horas, 2 horas e pouco. Ele contou detalhe por detalhe a história de José, mas eu não vou fazer isso com vocês. Mas se tiver, amém, amém. A história de José, eu quis trazer sobre essa história apenas 3 princípios, 3 pontos importantes para a gente guardar em nosso coração. A primeira delas é: permaneça firme mesmo quando a vida parecer injusta. Permaneça firme no Senhor, permaneça firme na presença do Senhor, permaneça firme na igreja, permaneça firme na comunhão dos irmãos, permaneça firme mesmo quando a vida parecer injusta. E de fato, muitas vezes ela é. A gente não compreende, nós não entendemos muitas coisas. Quando você vê situações terríveis acontecendo com pessoas boas ou más, com crianças, acidentes terríveis, você pergunta: onde está Deus nessa história? Cadê Deus? Mas esse mundo, ele é regido por causa do mal e do pecado mesmo. Mas as nossas vidas não, nossas vidas estão governadas por quem? Pelo Senhor dos Senhores. E mesmo que algo injusto venha sobre nós, Ele vai trazer a justiça na hora certa e no tempo certo. Veja, na história de José, dizendo permaneça firme, capítulo 37, vai ser projetado aqui, não se preocupe. Capítulo 37, do versículo 23 ao 28, só a primeira parte. Diz assim o texto: quando José chegou ao local em que estavam os irmãos, eles o agarraram, arrancaram dele a capa bordada e o jogaram em um buraco. O buraco estava seco, não havia nem mesmo um pouco de água para beber. Mais tarde, sentaram-se para jantar. De repente, avistaram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade com os camelos carregados de especiarias, óleos e perfumes para vender no Egito. Judá sugeriu: irmãos, o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e ocultarmos as provas? Vamos vendê-lo para os ismaelitas, em vez de matá-lo? Afinal de contas, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Os outros concordaram com ele. Na hora em que os comerciantes estavam passando, José foi tirado do buraco
e seus irmãos o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Os compradores levaram José para o Egito. Você conhece a história? José era filho de quem mesmo? De quem mesmo, irmãos? Jacó. A família já começou, e veja que não era plano de Deus que um homem tivesse várias mulheres. Isso nunca foi projeto de Deus. Mas mesmo assim, a vontade e a lei de Deus foi crescendo progressivamente com o tempo. José, com muitas mulheres, teve muitos filhos, filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Muita confusão aconteceu ali no meio da família deles. José, ele era o predileto, né? O queridinho. Você já fez isso com seu filho? Ou, eu espero que não. Aquele ali queridinho. Ou você, de repente, foi o alvo, né? Do seu papai e da sua mamãe. Bom, isso não é muito bom. Isso, na verdade, não é bom, na verdade, né? Ali na história de José, criou muita intriga, muita inveja, ocasionando justamente essa situação. Jacó mandou o seu filho José fazer um check-up e vai lá, veja como os seus irmãos estão, se eles estão fazendo o trabalho certo. E ele foi lá, e ao chegar lá, né, o coração daqueles irmãos já estavam por aqui, já não aguentavam mais, ao ponto de desejar e planejar a morte de seu irmão. Fizeram de jogá-lo em um buraco, que era uma cisterna vazia, aonde não tinha água, poderia ter serpentes e outras coisas mais. A queda não o matou, talvez ele esperasse isso, ou não foi morto por algum animal ali. Perceberam que no dia seguinte, ele ainda estava vivo, então vamos vendê-lo. Já que ele não morreu e não queremos matá-lo, vamos vendê-lo. Olha que coisa terrível, o coração de irmãos tão petrificados, tão fechado, ao ponto de jogar o seu próprio irmão em um buraco, desejando a morte, e o texto diz que eles ainda sentaram para jantar tranquilamente. Meu Deus, que coração mau é esse? E imagine o sentimento de José. José lá naquele buraco, pensando, os meus irmãos. Não foi os egípcios, não foi os ismaelitas, não foi nenhum outro povo pagão. Os meus irmãos, irmãos de sangue, tentaram me matar. Talvez no coração de José, a gente poderia pensar, sim, é normal ele sentir raiva, é normal ele sentir vontade de retribuir se caso ele conseguisse sair daquele buraco, e pode ser que ele tenha pensado essas coisas. Mas ele conhecia a Deus. E ele sabia que pelos ensinos que ele recebeu de seu pai Jacó, não era essa a postura que ele deveria ter, mesmo sendo injustiçado. Eu quero dizer para você, que mesmo quando a vida tenta te jogar em buracos profundos, mesmo quando você cai em lugares e quando você está nesses buracos pelos desafios da vida que vêm sobre nós, a tendência, se você olhar para esse desafio e não olhar ele como um desafio a ser superado, mas se você olhar ele como um problema, a primeira tendência sua é você olhar estou só. Estou sozinho, não tem água, não tem comida e não tem ninguém aqui. Estou sozinho. Mas se você entender que o que vem sobre nós, nesse mundo falho e caído, serão desafios a serem superados, você não vai olhar para o buraco e se sentir só. Você vai olhar para cima e entender, eu tenho um Deus que está comigo e que Ele há de me tirar deste lugar. Esse lugar que estou não é o meu lugar definitivo para ficar, porque Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Deus tem um propósito na sua família e na sua geração. Quando você achar que está só nesses buracos da vida, que muitas vezes tentam te jogar, olhe para cima, é o melhor lugar para olhar. Olhe para cima e você encontrará o Senhor dos Senhores sentado no trono de glória. E como aconteceu lá no Novo Testamento, Ele se levanta, oh meu filho amado, como foi cantado aqui, você é meu filho, você é minha filha, e este aí não é o seu lugar. Eu irei te socorrer, eu irei socorrer você.
1 Pedro 5,17 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando o seu coração estiver aflito pelos desafios da vida, novamente eu digo, lancem toda a sua ansiedade, lance esse desafio na presença do Senhor, porque Ele tem cuidado de vocês. Aleluia! Então, quando os desafios vierem, quando eles vierem sobre você, primeira postura de um filho de Deus que sabe que Deus está contigo. O filho de Deus não foge dos desafios. O filho de Deus não vai ficar colocando desculpas. Isso está acontecendo porque é culpa do fulano. Isso está acontecendo por causa do tempo. Isso está acontecendo porque é culpa do governo, é culpa do país, é não sei de quem. Não! O filho de Deus não fala isso, não pensa isso. A luta veio, Senhor, Tu estás comigo. Dai-me, Senhor, o entendimento. Dai-me, Senhor, as estratégias. Tiago já disse, se você deseja sabedoria, peça-o sem duvidar, com fé, e Ele te dará, para que você tenha as estratégias dos céus, juntos com Deus, para enfrentar os desafios da vida. Quando os desafios vierem, não fuja deles. Não crie desculpas. Não saia correndo. Não procure culpados para isso, mas enfrente-os como filhos de Deus, vencedores em Cristo Jesus. Lembre-se que a palavra diz, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode repetir isso comigo? Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nada pode te parar, aleluia! Nada pode te segurar. Você tem um Deus que abre o mar. Você tem um Deus que mandou codornizes, que mandou pão vindo do céu para alimentar o seu povo. Jesus já disse, por que andeis ansiosos? Se eu alimento as aves que voam e que não trabalham, se eu as alimento, você acha que eu não cuidarei e não alimentarei vocês? Que são meus filhos, que foram criados à minha imagem. Por que duvidam? Por que andam ansiosos? Tire de seus corações a ansiedade, tire de seus corações as preocupações e coloque tudo em oração. Se as preocupações começam a querer perturbar você, lute contra isso, não fuja. Lute contra essa ansiedade, lute contra essas preocupações e diga, Senhor, é aí que entra o momento da batalha. Você dobra o seu joelho e eu sei que você ora, mas nos momentos que a ansiedade, a preocupação começa a tomar conta do seu coração e da sua mente, e você sente que começa a se entristecer, é hora de você dobrar o seu joelho. Senhor, eu te louvo, eu entrego esse desafio que está machucando o meu coração em tuas mãos, dai-me forças para superá-los junto contigo, e eu verei a teu agir, eu verei a sua glória se manifestar na minha presença, na presença dos meus desafios, eu verei a tua glória, aleluia. Então, enfrente seus desafios e não fuja deles, se fortaleça em Deus e cuide de seus sentimentos e de suas emoções, como foi até a Rose comentou no testemunho. Quando você enfrenta alguns desafios, seja financeiro, seja a perda de um ente querido, seja na sua família, ou no trabalho, ou na sua empresa, eu não sei. A gente tende a ter as nossas emoções abalados. E se você deixar que as emoções se abalem, você pode cometer o erro de começar a tomar atitudes baseadas em emoções. Nós somos 80% emoção e 20% razão. Deus fez assim. É por isso que o povo de Deus precisa ser intenso. É por isso que o povo de Deus, de forma racional, mas também corpórea, ele deve ser intenso em todos os sentidos, porque nós somos emoção. A emoção vem de Deus, amém, irmãos? Mas se você estiver em vales, em desafios a serem enfrentados, as suas emoções podem se abalar, e cuidado para não tomar atitudes com as suas emoções abaladas.
Busque a Deus e olhe para as Escrituras, o que Deus diz sobre cada desafio que você possa estar enfrentando. O que Deus diz para mim e para você. Reafirmo novamente, você é vencedor nele, Ele está contigo, não há o que temer. Não há o que temer. Então, se você colocar fé naquilo que está escrito nas Escrituras e aplicar isso, você vai colocar a razão e as emoções em operação. E aí, meu irmão, nada e ninguém te segura. Amém, irmãos? Então, nos momentos de desafios, cuidado com suas emoções. José foi levado prisioneiro pelos ismaelitas para o Egito. Lembre-se da história? Ele foi para a casa de um homem chamado Potifar. E ele começou ali como um escravo. Mas se você olhar bem nos detalhes, o coração de José, mesmo aprisionado, eu imagino que aquele rapaz, ele começou a se lembrar de tudo aquilo que o seu pai ensinava sobre Deus. Ele devia estar chorando, mas, chorando o distanciamento da sua família, de seu pai. Mas ele ele cria, Deus está comigo, Deus está comigo. E se você olhar os textos da história de José, você vai ver repetidamente Deus dizendo, e Deus estava com José. E Deus estava com José e prosperava o trabalho de suas mãos. Ele lá, como escravo, ele poderia muito bem chegar lá como escravo e fazer tudo de qualquer jeito. Ele poderia fazer lá o que os seus senhores que usavam do chicote para dar as direções, ele poderia fazer tudo de qualquer jeito. Sou um escravo, não estou nem mais aí. Ele poderia ser uma pessoa amargurada, que murmurava de tudo, murmurava do tempo, do sol, da lua, da chuva, murmurava do trabalho, murmurava das coisas, mas não. O que ele fez? Ele começou a trabalhar com excelência, porque ele acreditava que Deus estava com ele. Se o patrão falou, limpa esse chão todo, ele limpava com excelência, como se estivesse limpando para o Senhor. Ele era tão excelente no seu trabalho, que tudo que ele fazia prosperava. Sabe por que Deus faria isso? Quando você olha esse texto, que Deus prosperava o trabalho de José, Deus não prospera trabalho preguiçoso. Não prospera. Deus não prospera alguém que é preguiçoso no seu trabalho. Não prospera. Mas ele fazia com excelência tudo o que era colocado para ele. E o texto diz, e Deus estava com José e abençoava e prosperava o trabalho de suas mãos, ao ponto de que tudo que ele fazia dava certo. E Potifar, tem alguma coisa diferente nesse homem. Vou chamar esse homem para trabalhar dentro de minha casa e ajudar a cuidar das minhas finanças. E tudo prosperou. Olha só que incrível. Ele tinha ali governo, mesmo sendo, entre aspas, um escravo. Ele era escravo de forma humana, mas ele era livre em Deus. Sabe por que ele era livre? Porque a palavra bênção, aonde diz que ele era abençoado, a palavra bênção significa liberado para prosperar. Quando você abençoa o seu filho, quando você abençoa a sua esposa, seu marido, você está dizendo, você está liberada ou liberado para prosperar. E ele tinha essa bênção por tudo o que fazia. Até a mulher de Potifar também tentá-lo, né? Não fui redundante, né? E ali, vendo ele, porque o texto diz que ele era um rapaz bonito, tentando, olha como é que o diabo é sagaz. O diabo, vendo a bênção de Deus sobre a vida daquele rapaz, tentou ali trazer sujeira ao seu coração, porque o Satanás sabia que se aquele rapaz pecasse, que se aquele rapaz caísse em fornicação, em problemas ali, ele não iria mais ser abençoado, a bênção de Deus iria sair. Satanás sabia disso e tentou usar aquela mulher para isso, mas ela não conseguiu. Na situação, o que ele fez? Ele fugiu, e fugiu da tentação e foi embora. E aí toda a história continua, até o ponto de ele ser preso injustamente, por causa que aquela mulher falou que ele tinha feito algo que ele não fez. Ele ficou preso, e muitas vezes a gente não entende, irmão. José ficou preso, você tem uma ideia mais ou menos de quanto tempo ele ficou preso? De forma injusta.
ele ficou preso quase 15 anos ou mais, se eu não me engano. Acho que bateu quase 20 anos, se eu não me engano. Depois posso pesquisar mais certeiramente. Foi mais de 7 anos. Foi mais de 7 anos, foi uns 15 anos mais ou menos ali que ele ficou preso injustamente. Injustamente. Já imaginou? E aí, mesmo assim, ali na prisão, ele foi tão excelente que o responsável carcereiro coloca ele sobre a chefia. E a Bíblia diz que ele era tão abençoado que aquele lugar de prisão virou paraíso. Tudo ficou maravilhosamente bem dentro de uma prisão. Até que vem a situação de um sonho que Faraó teve. Então, as pessoas falaram que José era aquele homem que interpretava sonhos. E José foi levado à presença de Faraó. E eu quero dizer para você, segundo ponto aqui, Deus pode te levantar mesmo em lugares de crise. Mesmo em lugares de crise, Deus é aquele que pode levantar você do nada. Porque Ele está contigo. Porque Ele está conosco. Veja, deixa eu ler mais um texto. Gênesis 41, de 39 a 45, olha só. Em seguida, dirigiu-se a José, declarou: você é a pessoa de quem estávamos precisando. Parece que Deus entregou a você o plano detalhado. E ninguém tem a experiência e a sabedoria que você demonstra. De hoje em diante, você será responsável pelos meus negócios. Todo o meu povo seguirá as suas ordens. Apenas eu, na condição de rei, estarei acima de você. E foi assim que José recebeu esta missão. Estou pondo sob seus cuidados toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou o seu anel de autoridade e o pôs no dedo de José. Também ordenou que ele fosse vestido com roupas do melhor linho e pôs em seu pescoço um colar de ouro. A segunda carruagem da hierarquia do comando ficou à sua disposição. E quando ele passava, o povo gritava: viva! Desse modo, toda a terra do Egito foi posta sob o comando de José. E Faraó disse ainda a José: sou o Faraó, mas no Egito nada acontecerá sem o seu selo de aprovação. Ele deu a José um nome egípcio, Safnat Paneah, que significa Deus fala e ele vive. Deu a ele também uma esposa egípcia, Asenat, filha de Potífera, sacerdote de On, de Heliópolis. Assim José assumiu seu cargo na terra do Egito. Aleluia. Quando Deus levanta seus filhos, é para eles serem um canal de vida para os outros. Permaneça humilde e fortaleça outros com o seu testemunho. Quando Deus levanta os seus filhos, é justamente não para você desfrutar sozinho das bênçãos que Ele te proporciona, mas quando Ele nos levanta, é para que eu e você sejamos um canal de bênção na vida de outros. Mesmo José sendo escravo, mesmo José agora recebendo um cargo muito importante, você acha que ele não gostaria de abrir mão de tudo isso e estar de volta com a sua família? É claro que isso era desejo dele. Aquilo era apenas um momento transitório, um momento passageiro. Quando Deus nos levantar, quando Deus exaltar e levantar você, lembre-se, você deve ser um canal de bênção para os outros. Mas a história de José não termina aí. E o fantástico agora acontece. Deus caminhou com ele mesmo debaixo de uma injustiça sobre ele. E no momento propício, Deus o exaltou, Deus o levantou como o segundo homem mais poderoso daquela época. E agora vem a situação que precisava acontecer. Não tem como ele continuar a sua jornada e o seu propósito, porque Deus valoriza muito os relacionamentos pessoais. Não tem como você dizer que você é cheio de Deus, um canal de bênção, se o seu coração estiver cheio de mágoas, se o seu coração estiver cheio de intrigas, cheio de raiva, cheio de ódio de alguém. Isso não condiz com um filho de Deus. Não tem como Deus prosperar e abençoar a sua vida se o seu coração estiver cheio de amargura, cheio de ira ou cheio de raiva sobre alguém. Isso não condiz, isso não é fruto do Espírito, isso não é a atitude de um cristão. E Deus queria então restaurar não só a vida de José, porque José já estava entendendo o processo,
mas Deus queria restaurar o coração dos irmãos. Os irmãos que precisavam ser restaurados. E eu quero falar e terminar o poder restaurador do perdão. Irmãos, quantas pessoas andam, até mesmo em famílias ou em igrejas, com corações amargurados. Pessoas que perdem a alegria do Espírito porque o irmão ofendeu ou machucou e não consegue perdoar e fica com aquilo em seus corações remoendo e se torna amargo e se torna triste e não consegue mais brilhar a luz do Evangelho, não consegue mais brilhar a luz de Cristo porque ela ficou ofuscada por causa da amargura, do ódio ou de qualquer outro sentimento. Se vier sobre você algo assim, que você obedeça a Deus rapidamente e perdoe. Eu sei que isso não é fácil, mas o Espírito está contigo para te auxiliar nesse processo. Ele está contigo para te ajudar a se libertar dessa cadeia espiritual que muitas vezes Satanás tenta colocar através das ofensas, através da amargura, do ódio. Não deixe que isso aprisione seu coração. Liberte-se disso, se há alguém aqui assim, em nome de Jesus. Deixa eu ler o texto então para finalizar. 45, de 3 a 7, diz assim: José disse aos seus irmãos, nesse maravilhoso encontro agora: eu sou José, meu pai está mesmo vivo? Mas seus irmãos não conseguiam dizer uma única palavra. Ficaram mudos, pois não conseguiam acreditar no que estavam vendo e ouvindo. José pediu aos seus irmãos: cheguem mais perto. E eles se aproximaram. Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes, nem se culpem por terem me vendido. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá, antes de vocês, para salvar vidas. Olha só a declaração de José. José era um rapaz maduro na fé. Ele entendeu que todo aquele processo que ele sofreu, mesmo que de forma injusta, foi um projeto de Deus para que não só ele, mas nenhumas outras pessoas, até mesmo os egípcios, perecessem com a fome que viria. E como é que José percebeu que seus irmãos estavam com o coração quebrantado? Foi quando José fez ali uma estratégia, pedindo para que o seu irmão mais novo, Benjamim, voltasse para a casa de seu pai, e eles pediu para colocar a sua taça, depois de um jantar, colocasse a sua taça na bolsa do seu irmão. E depois o próprio José manda um soldado buscar todo mundo e fala: por que vocês me roubaram? E todo mundo, claro, não, nós não te roubaríamos, nós nunca faríamos isso. Então rasgue as bolsas. Um dos irmãos disse: rasgue as bolsas, e se você encontrar a sua taça, leve preso ou mate-o. E justamente estava na bolsa de quem? Do irmão mais novo. E aí os irmãos: não, isso só pode ser punição de Deus pelo que fizemos a José. Não, se o nosso irmão Benjamim ficar, o nosso pai não aguentará e morrerá. E um dos irmãos fala assim: por favor, Senhor, deixa o meu irmão mais novo ir, deixa que eu fique, deixe que se tiver que morrer, eu morro no lugar dele, mas não faça isso com ele. Quando José percebeu que agora os seus irmãos estavam dispostos a entregar suas vidas pelo seu irmão, José percebeu: o coração deles então está quebrantado. Todos aqueles que se encontram com Deus transformam-se em pessoas semelhantes a Cristo. Aleluia! Não tem ninguém que se aproxima de Deus e não saia transformado. Qualquer um que se aproxima da presença de Deus se torna uma expressão do amor poderoso de Jesus Cristo. O perdão é uma expressão de amor. É baseado não em uma emoção, é baseado em uma decisão, sendo o resultado transformador da graça de Jesus na nossa vida. Perdoar não é esquecer, mas é libertar o outro de si mesmo, do peso do passado, assim como Jesus nos libertou. Que você não guarde nenhuma mágoa em seu coração e que você libere o perdão para quem for. Não importa o tamanho da ofensa, não importa o tamanho da situação que venha ter te machucado. Chore na presença de Deus.
mas libere perdão imediatamente. Amém, irmãos? Deixa eu ler para você sair daqui fortalecido. Josué 1, Deus dizendo para Josué, Ele diz assim, e que essa palavra seja para você também. Seja corajoso. Amém, irmãos? Seja corajoso. Palavra de Deus para você. Seja corajoso e anime-se. Dê o seu máximo. Empenhe sua alma. Não deixe de seguir o que diz as Escrituras. Cada palavra, cada parágrafo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz as palavras de Deus. Pense e medite nela dia e noite, praticando todos os ensinamentos. Então, você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido. Vou dizer de novo para você: seja corajoso e anime-se, pois o seu Deus está com você a cada passo neste caminho. Aleluia! Aleluia! Você crê nessa palavra? Ele está contigo, então não deixe a tristeza te derrubar. Não deixe os desafios da vida te jogar nos buracos. Levante-se com fé, anime-se, porque Deus não é homem para mentir. E a palavra dele é poderosa e ele está dizendo para você: seja corajoso, anime-se, fortaleça. Não caia nas ciladas do diabo de deixar com que as mágoas e as tristezas dominem seus sentimentos, mas liberte-se pelo poder do Evangelho e viva a alegria dos céus, hoje e agora, até a vinda dele, em nome de Jesus. Feche seus olhos novamente, deixa eu orar. Que você ore também comigo agora. Como você está? Como está o seu relacionamento com Deus? Existe alguma coisa que você fez que você talvez se envergonhe? Existe alguma coisa que você, olhando para o seu presente passado, e isso você sente vergonha e você se sente indigno? Se há isso no seu coração, no seu sentimento, em nome de Jesus, lance isso fora agora. Isso é um lixo que você não deve carregar. Lance esse sentimento agora fora. A palavra de Deus diz que se você se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda a injustiça. Que você seja limpo e perdoado agora de toda a injustiça, de todo o pecado, se você agora confessar com fé, crendo no perdão de Jesus Cristo. E a graça de Jesus virá sobre você para perdoar você e para limpar você. Se você está aqui e se você sente que em seu coração você ainda tem mágoas sobre alguém, alguém te ofendeu, alguém falou algo que você não gostaria de ouvir e mexeu com você, alguém falou palavras duras para você, seja agora ou talvez lá na sua infância, que você guarda isso até hoje. Olha, meu querido, eu sei que não é simples e não é fácil, mas libere perdão agora em nome de Jesus. Diga agora, se você lembrar agora o nome da pessoa, fale: Pai, aquela pessoa me machucou muito, fez algo que não deveria fazer e machucou muito meu coração. Pai, eu te peço, me ajude a perdoar, e eu quero pedir agora, eu libero o perdão para essa pessoa. Se caso você está aqui, é um daqueles que machucou alguém, de repente você foi o agressor, de repente você falou algo que não deveria falar, fez algo que não deveria fazer, procure a pessoa imediatamente e peça perdão pelo que você fez e restaure seus relacionamentos, para que o propósito de Deus não seja bloqueado na sua vida, para que você em Jesus alcance o seu destino em Deus e você seja livre para adorar, livre para se alegrar na presença de Jesus Cristo. Se alguma coisa te aprisiona, em nome de Jesus agora que você seja livre. Se em algum momento da sua história você foi alvo de macumbaria, que se você na sua história alguém te consagrou a alguma entidade, em nome de Jesus seja livre agora, pelo poder do Espírito Santo.
livre de todas as amarras do diabo, livre para adorar e para se encontrar com Jesus Cristo. Que a liberdade de Jesus esteja sobre você agora, em nome de Jesus, trazendo perdão, restauração, propósito sobre você. Que a presença do Espírito Santo esteja sobre você nesta noite, trazendo salvação. A Bíblia diz que se você crer, o seu nome agora será escrito no livro da vida. E ninguém, nem Satanás, nem demônio, nem inferno pode tirar o seu nome daquele lugar. Tudo através da pessoa gloriosa de Jesus Cristo. É aquele que transforma você, que liberta você de todo o mal e que te preenche do poderoso Espírito de Deus, fortalecendo você nessa caminhada gloriosa, em nome de Jesus.